Com a proclamação da República, surgiram várias concepções de como o novo governo republicano deveria governar, sendo elas: República positivista, baseavam-se no positivismo de Auguste Comte, defendiam a centralização do poder, ou seja, menos autonomia para os estados, defendiam o autoritarismo como forma de chegar à ordem e ao progresso, era defendida principalmente por oficiais do exército. Esse estilo de governar prevaleceu durante a República da Espada. República liberal, baseavam-se no liberalismo norte-americano e em seu modelo de república. Defendiam a descentralização do poder através do federalismo, dessa forma dando autonomia para os estados. Era defendida principalmente pela elite agrária, como os cafeicultores de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse estilo de república prevaleceu durante a República Oligárquica. República Jacobina, baseavam-se no período radical da Revolução Francesa. Defendiam que as decisões políticas fossem feitas por toda a população, ou seja, queriam que todos participassem coletivamente do governo. Era defendida principalmente pelas classes sociais médias urbanas. Esse modelo de governo não chegou a ser implementado. Com a proclamação da República, o Brasil se aproximou mais dos Estados Unidos, enquanto que com a Inglaterra houve um certo afastamento. A Primeira República pode ser dividida em duas partes, a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada ganhou esse nome devido ao fato dos dois presidentes desse período terem sido militares. Logo após a proclamação da República, foi instaurado um governo provisório, sendo chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro tomou algumas medidas como extinção da Constituição de 1824, banimento da família real, separação entre a Igreja e o Estado, instituiu o casamento civil, convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição para o Brasil, naturalização dos estrangeiros que viviam no Brasil. As províncias passaram a se chamar estados. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adotou durante o governo provisório de Deodoro um plano econômico que ficou conhecido como encilhamento. Esse plano consistiu em aumentar a emissão de papel moeda e colocá-la em circulação no mercado para estimular o consumo. Também visava aumentar a industrialização no Brasil, fornecendo crédito para as indústrias, ou seja, facilitando o empréstimo de dinheiro para que elas pudessem se desenvolver e pagar seus funcionários. Para poder pagar os empréstimos, o governo teve que emitir ainda mais papel moeda. O governo também permitiu que os bancos privados emitissem dinheiro. Naquela época, o dinheiro era emitido de acordo com as reservas de ouro que o país tinha. Como esse dinheiro foi emitido de forma excessiva, sem corresponder com a quantidade de ouro, houve uma desvalorização da moeda. Essa desvalorização ocasionou o aumento de preço em vários produtos, causando a inflação. Outro grande problema que o encilhamento causou foi o surgimento de empresas fantasmas, ou seja, empresas que só existiam no papel a fim de receber os empréstimos e usá-los para outras finalidades. Em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a nova Constituição Brasileira. Ela foi fortemente inspirada na Constituição norte-americana. Algumas das medidas já adotadas por Deodoro foram reafirmadas na Constituição. As suas principais características foram: o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil e se tornava uma república presidencialista, e não mais uma monarquia parlamentarista. Instituiu os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo extinto o poder moderador. Separação entre Igreja e Estado. Estado laico, fazendo com que a religião católica não fosse mais a oficial do país e fosse garantida a liberdade religiosa. Fim do voto censitário. O voto continuou sendo aberto. Somente poderiam votar os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Militares, religiosos e mulheres não podiam votar. Sistema federativo, promovendo mais autonomia para as províncias. Fim do Senado vitalício. Os senadores agora teriam um mandato de 9 anos. O presidente teria um mandato de 4 anos, sendo proibida a reeleição. Com a promulgação da Constituição, o Congresso escolheu Deodoro da Fonseca para presidente e Floriano Peixoto para vice-presidente. Mesmo com o governo constitucional, Deodoro se mostrava bastante autoritário e não sabia lidar com a oposição, chegando a retirar todos os governadores que faziam oposição a ele e colocando pessoas de sua confiança no lugar. O Congresso tentou restringir os poderes do presidente através da Lei das Responsabilidades. Deodoro não aceitou,
e fechou o Congresso em 3 de novembro de 1891. A Marinha, que também era chamada de Armada, sempre foi bastante fiel à monarquia, sendo um grande reduto de monarquistas mesmo no período republicano. Desde que foi instaurada a República, a Marinha queixava-se que o governo republicano dava mais atenção para o exército do que para ela. Esse fato, juntamente com o fechamento do Congresso, motivou a primeira revolta da Armada, onde grupos da Marinha ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso Deodoro não renunciasse. O objetivo foi alcançado. Deodoro, temendo uma guerra civil, renunciou em 23 de novembro de 1891. Com a renúncia de Deodoro, quem assume a presidência é seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Entretanto, Deodoro ficou apenas 9 meses na presidência, não contando com o tempo de governo provisório. E a Constituição de 1891 dizia que se o presidente renunciasse com menos de 2 anos de mandato, novas eleições deveriam ser feitas. Floriano Peixoto ignorou a Constituição e continuou no poder. Foi então que surgiu a Segunda Revolta da Armada. Generais da Marinha, liderados por Custódio de Melo e Saldanha da Gama, fizeram uma carta exigindo que Floriano convocasse novas eleições. O Marechal considerou esse ato uma desobediência e mandou prender os líderes dessa revolta. Sendo assim, a Marinha voltou a ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Floriano não se intimidou com a ameaça e, juntamente com o exército, conseguiu reprimir a revolta, em 1894. Outra revolta ocorria no sul do país, e alguns integrantes da revolta da Armada, sem apoio político e popular no Rio de Janeiro, se juntaram aos federalistas, que também eram contra o presidente Floriano Peixoto, na chamada Revolução Federalista. No Rio Grande do Sul, Gaspar Silveira Martins havia fundado o Partido Federalista, que tinha como principais objetivos a implantação do parlamentarismo no Brasil e a revisão da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Ou seja, Silveira Martins era contra as ideias positivistas na Constituição do Rio Grande do Sul e defendia o parlamentarismo, pois ele era contra a centralização do poder em torno do presidente. Por outro lado, havia o Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, que defendia um presidencialismo forte e centralizador. O governador do Rio Grande do Sul, em 1892, era Júlio de Castilhos. Ele pertencia ao PRR e foi um dos elaboradores da Constituição do Rio Grande do Sul. Em fevereiro de 1893, um conflito armado se iniciava no Rio Grande do Sul, devido à oposição de ideias entre os federalistas e republicanos. O conflito chegou a se espalhar para Santa Catarina e Paraná. Floriano Peixoto apoiou os republicanos, enviando tropas para combater os federalistas. Depois de diversas batalhas e aproximadamente 10 mil mortos, os federalistas foram derrotados, em agosto de 1895, já no governo do presidente Prudente de Moraes. A forma rígida como Floriano conteve a revolta da Armada e a Revolução Federalista lhe rendeu o apelido de Marechal de Ferro. O fim do mandato de Floriano Peixoto, em 1894, marca o fim da República da Espada. O novo presidente eleito, Prudente de Moraes, não era um militar, e assim se inicia a República Oligárquica.